Mas você sabe da Melanie? Você não mandou mensagem pra ela? Eu mandei, só que ela nem me respondeu. Eu falei com ela ontem só, ela não sabia nem o tema do trabalho. Vai ver quando ela chegar aqui, ela vai fazer a primeira pergunta, é isso. Meu Deus, acho que a gente veio muito cedo. Oi. Oi, gente. Desculpa, eu demorei pra chegar. Meu, foi uma correria hoje de manhã. Eu perdi, quer dizer, não perdi meu óculos, esqueci meu óculos. Aí ontem deu um monte de problema. E qual que é o tema mesmo? Ai, meu Deus. Meu, relaxa. A gente acabou de chegar também e o tema do nosso vídeo é política. Agora sabe pra gente começar. Tá, ó, gente, eu trouxe só o roteiro, mas eu não sou muito boa nesse assunto. Então eu não sei quase nada, mas eu dei o meu melhor. Eu também não sabia nem o título do negócio, mas eu também não tinha como ver o roteiro por causa de tudo que aconteceu. Você quer dar uma olhada? Pode ser. Mas o que você achou do roteiro? Acho que vai ficar bom, porque a gente vai estar fazendo um vídeo sobre política, né, que é o nosso tema. Então acho que vai ficar bom, mas o que é política mesmo? Política, pelo que eu sei, é o ato de governar entre o governante e o cidadão. Mas é que nem então os reis e os plebeus de antigamente? Eu acho que sim, dá pra relacionar, né? Porque os reis, eles controlavam, o rei e a rainha controlavam todo o povo, só que hoje em dia tem vários governantes que controlam o povo de qualquer jeito. Será que ainda tem monarquia? Depende do país que estamos falando. Por exemplo, na Inglaterra, o governo ainda é uma forma de monarquia, que funciona assim. O chefe de estado é chamado de rei. O cargo é hereditário e não existem eleições para o cargo. O rei conta com a ajuda de um primeiro-ministro nas suas decisões. Outros países com esse tipo de governo são a Espanha, a Holanda e a Suécia. O parlamentarismo é diferente do presidencialismo porque as funções de chefe de governo e chefe de estado agora são divididas entre duas pessoas. Então são eleitos um presidente e um primeiro-ministro para estar em comando. Isso acontece, por exemplo, na Alemanha, no Japão e na Bélgica, fora vários outros países. E existe também o semipresidencialismo, que é uma mistura de presidencialismo e parlamentarismo, porque também tem os cargos de chefe de Estado e de governo, e as funções também são divididas, mas o chefe de Estado tem mais responsabilidades em seu cargo, como acontece em Portugal e na França. Gente, mas é bom a gente lembrar que tem as partes ruins também da política. É verdade? Sim, a gente pode citar um exemplo da ditadura em 1964 e também hoje em dia, que, por exemplo, as pessoas de mais poder, elas criam as leis, só que dependendo do que acontece, essas leis meio que se anulam, porque a pessoa tem mais poder e meio que compra isso. Meu Deus, mas por que é ditadura? Eu não entendi muito bem essa parte. Eu lembro que um professor meu falou que é basicamente o poder do Estado está centralizado na mão das Forças Armadas. E nessa época tinha muita censura, tinha todas aquelas pessoas que fossem contra, elas eram torturadas. Até hoje a gente vê relato dessa situação, que são pessoas que sobreviveram e dizem que era muito aterrorizante. Meu Deus, eu espero que isso não volte a acontecer. Eu também. Isso é horrível. Nossa, meu, vocês já pararam pra pensar como a minoria sofria nessa época?
Na verdade, desde a era medieval e até mesmo antes disso, a mulher sempre foi vista como um ser inferior, comparado aos homens, que eram vistos como deuses pela sociedade. Hoje em dia, as mulheres são incluídas na política, mas será que são realmente valorizadas? A primeira conquista feminina que podemos citar foi o direito ao voto em 1932, que já foi um grande avanço na parte das mulheres, mesmo sabendo que a maioria dos seus votos eram apenas sussurros dos seus maridos em seus ouvidos. Hoje em dia temos vários casos abertos de feminicídio, o que garante que anos atrás não tivesse. Apesar de poderem votar, seus pais deveriam autorizar, o que é uma contradição à liberdade do voto feminino. Questões mais voltadas às mulheres têm mais espaço no tribunal hoje em dia no cenário político, mas também não garantem que as leis estão sendo 100% cumpridas, assim como outras leis que têm funções inválidas no Brasil. Essa e muitas outras têm a triste realidade de não funcionar nos momentos em que mais precisamos. No nosso município, por exemplo, podemos citar que apenas 12,8% de cargos femininos incluídos no cenário político. Fora os negros, que enfrentam muitas dificuldades para se eleger, por conta de a maioria ter escolaridade incompleta e pouca estrutura financeira. E isso leva à falta de termos representantes políticos negros se tornar algo normal e natural, o que não deveria acontecer. De acordo com uma pesquisa feita pela Politize, mais de 54% dos brasileiros se autodeclararam como pretos ou pardos, mas somente 18% dos negros têm cargos de destaque. Estatísticas das eleições de 2014, disponibilizadas pelo TSE, no primeiro turno para presidente, 10 candidatos brancos e apenas um candidato negro, no qual um branco foi eleito. Para governadores, 110 brancos e 51 negros, 20 brancos eleitos e 6 negros eleitos. Para deputado, 1.701 brancos e 9.274 negros, onde 1.185 brancos foram eleitos e apenas 384 negros. Isso é alarmante. Eu tava vendo uma reportagem que na Coreia do Norte as pessoas não têm liberdade de escolha nem mesmo com o seu próprio penteado. Tanto que eles têm que seguir uma lista que quando eles vão no cabeleireiro, eles têm uma tabelinha de penteados femininos e masculinos, então a pessoa obrigatoriamente tem que escolher aqueles, porque senão ela vai presa. Então as pessoas não têm liberdade de escolha. Tá, a gente já sabe o que faz a política de um país ser ruim, isso já inclui o país junto. Como aqui no Brasil, por exemplo, que não é perfeito. Mas um país que seria um tipo ideal. A gente tem exemplo? A gente pode citar a Noruega. Eles ganharam pelo 5º ano consecutivo de país mais democrático, na verdade. Então, assim, lá eles focam muito na igualdade, seja econômica, cultural, até política. Então, vindo dessa democracia que acaba surgindo a harmonia na região. Então, depende tanto do governo quanto do povo também das suas escolhas.